uma lista bastante extensa da questão móvel, questão da finalidade que foi colocada, né? A moral como finalidade. Aliás, perdão, deixa eu localizar aqui no meu estudo. Isso, a ética como fim e a ética como móvel, né? E o móvel ligado ao bem como objeto de apetite, o bem como objeto de apetite. Então, retornando a essa questão do bem como objeto de apetite, ou aquilo que é do desejo, ou aquilo que é agradável, o prazer, tá certo? E o bem buscado, então, a partir deste enfoque, essa questão do apetite, do prazer, temos algumas manifestações aqui de uns filósofos que se posicionam desta forma, se posicionam dessa maneira. Então temos um chamado pródigo, e aí eu resumi, tá? Tentei resumir o pensamento deles numa pequena frase aqui. Então de antemão, já peço desculpa se em algum momento eu me expressar aqui de uma forma um tanto que não consiga deter, né, todo o pensamento dele de uma forma correta, mas é uma tentativa de expressar então esses pensadores. Veja, então a busca, né, a busca do bem a partir desse conceito de móvel que é movido então, que é o objetivo do prazer, né, o objetivo aí do apetite. Pródigo, faça o bem para ter o bem. Inclusive ele fala, você quer ser amado pela Grécia? Seja útil à Grécia. Então colocando essa questão muito prática, né, da questão do prazer sendo recebido a partir daquilo que é concedido. Você então realiza este bem com o objetivo final de ter o retorno neste bem. Você quer alcançar este bem, produza este bem, realize este bem, para ter então como retorno para si, em virtude desta ação. Ok? Então temos pródigo, colocando as coisas nesse termo, faça o bem para o teu bem. Protágoras diz, respeito mútuo e justiça para a vida. Ele está buscando não essa questão do fim, não essa questão da finalidade última, tá certo? Da realização última, a realização perfeita, mas a questão daquilo que atende às necessidades mesmo. Então, respeito mútuo sintetiza, né? Estou tentando sintetizar aqui o pensamento dele. Respeito mútuo dentro da questão relacional, o relacionamento entre os homens, respeito mútuo e justiça para a vida. Ou seja, aquilo que se aproveita aqui, aquilo que se vive, se vivencia, se realiza aqui. Respeito mútuo e justiça para todos. Ok? Justiça para a vida, aliás. Justiça para a vida. Para sobreviver, os homens conformam-se às regras. Para sobreviver, os homens conformam-se às regras. Uma frase também que eu encontrei nesse artigo. Para sobreviver, os homens conformam-se às regras. Aristipo diz, o homem vive na busca pelo prazer. Então o motivador da busca, aquilo que vai incentivar, aquilo que vai mover, né? Aquilo que vai mover este homem a uma ação é o prazer. O prazer será o fim último. O prazer será a finalidade da sua ação. Então, dentro dessa questão do móvel, dentro da questão do bem a partir do apetite, prazer conduz o homem nessa busca. Epicuro, o prazer e a dor conduzem à ação. E Epicuro, na verdade, quando ele fala da busca do prazer, não se entenda isso como uma busca de volúpia, uma busca de prazer, vamos dizer assim, imoral, tá ok? Mas é a busca do prazer no sentido de que aquilo que é agradável, aquilo que que traga felicidade, felicidade instantânea, a vida neste contexto é aquilo que motivará a sua ação. E Epicuro, ele busca, na verdade, como ele mesmo descreve, um prazer que seja constante. Assim ele se volta assim para um prazer intelectual, para um prazer até espiritual, coloquemos assim, um prazer ideal. Só que é um prazer que se realiza aqui, se realiza agora, hoje. Então Epicuro, o prazer e a dor conduzem à ação, são modeladores da ação, são norteadores, né, da forma como o homem age. Epicuro. Depois teremos um grande período aí, porque com Epicuro e Estoico temos já o declínio da sociedade grega, né, macedônica, com o Império Macedônico, helenístico, né, quando há essa expansão, né, da influência grega no mundo, o advento do Império Romano, depois o declínio de Roma, e aí temos os grandes nomes aí do epicurismo e do estoicismo. Inclusive Cícero, né, do mundo romano,
sendo um grande representante aí do estoicismo. E aí com esse declínio surgem essas escolas. Depois disso vai ter as perseguições à igreja, surgimento de Constantino, o Édito de Milão, se não me engano, desculpe se eu estiver equivocado aqui, mas o Édito de Milão, não que impõe a igreja a todos, como se tem dito, mas que autorize a existência da igreja, o que já é grande coisa, né? Foi grandemente celebrado por Eusébio de Cesareia essa decisão, e não é para menos. Então ele autoriza a igreja, tá ok? Essa é uma posição mais racional, uma forma de entendimento mais correto. E entra então uma filosofia muito ligada aqui à igreja. A igreja se institucionaliza, se universaliza, tornando-se Igreja Católica Apostólica Romana. E dentro dessa questão da igreja vão surgir aí aproveitamentos das ideias de Platão, então, principalmente Platão com Agostinho de Hipona, o grande teólogo aí que vai alimentar, né, o pensamento da Idade Média. E depois surge Tomás Aquino, que vai aproveitar das ideias de Aristóteles, tá ok? Então, dentro da época medieval, a questão ética, o olhar para a questão ética vai estar muito atrelado a esses pensadores, tá? Agostinho tomando, né, aproveitando ideias de Platão, e Tomás Aquino aproveitando ideias aristotélicas, né, ideias de Aristóteles. Só depois que passamos do período, né, da Idade Média, é que Lourenço Valla vai começar a trazer de volta, né? Trazer de volta à baila aí este olhar para a ética a partir do móvel, tá certo? A busca motivada aí pelo apetite, pelo prazer. Então Lourenço Valla se expressa da seguinte maneira: a virtude é escolher o prazer. A virtude é escolher o prazer. Então temos aí já uma época de separação, né, do pensamento da igreja e expressão mais livre. Então ele se vê confortável para expressar sua visão ética dessa maneira. A virtude é a escolha do prazer. Aí depois teremos Telésio. A virtude é o desejo de conservação. A virtude é o desejo de conservação, que vai se expressar de uma forma mais profunda ainda por meio de Hobbes, Thomas Hobbes. O primeiro dos bens é a autoconservação, que aí você, ao se deparar com a obra dele chamada O Leviatã, você vai entender muito dessa questão de você ceder poder ao Estado para deter a guerra de todos contra todos, e assim poder, mesmo tendo no Estado um poder opressor, né, um poder que vai controlar a sua ação, vai limitar a sua ação, todavia, impedindo a guerra de todos contra todos, promove então um bem universal, uma paz, né, vai pacificar as coisas. É como o Império Romano, quando impôs a Pax Romana, havia o transtorno de Roma estar se impondo. A lei de Roma é mais importante que a sua, você tem que pagar impostos. Todavia, Roma pacificou as nações de modo que as nações não ficavam mais guerreando entre si. Todas estavam pacificadas por uma autoridade maior, que era o Império Romano. Tá? Então, eu acredito que possa ser usado aí como exemplo, né, como analogia. Hobbes fala do Leviatã. Então, o poder do Estado, é conferido poder ao Estado para que ele controle as nossas ações. E aí, talvez isso esteja expresso aqui, né? O primeiro dos bens é a autoconservação. Então, pela autoconservação, o homem entrega até boa parte da sua liberdade. Spinoza, que era panteísta, é muito curioso, né? O caso de Spinoza, ele era judeu, inclusive teve muitos problemas com essa visão teológica dele, mas ele foi muito importante na filosofia e até na teologia, porque ele começa a desenvolver uma hermenêutica, tá certo? Com regras mais fixas, tá certo? Uma hermenêutica que não era tão livre como praticada pelos rabinos, né? Onde a alegoria reinava, inclusive em alguns meios, né, evangélicos também. Então, o Spinoza, ele nesse aspecto ele contribuiu, só que por outro lado ele tinha uma visão um tanto panteística acerca de Deus, e isso lhe causou muitos problemas. Ele viveu ali na sociedade holandesa, que era reformada, protestante, e os judeus que não queriam problema, né, com ninguém, queriam viver a sua vida lá livre desse tipo de confronto, esse tipo de problema. Quando viram Spinoza expressando essas ideias, requereram que ele recuasse. Ele não recuando, ele foi excomungado aí da comunhão judaica. E Spinoza diz: a razão nada exige contra a natureza. A razão nada exige contra a natureza. Veja que a noção de natureza está atrelada em Spinoza a uma noção de divino mesmo, né? A natureza sendo então o fim último, tá ok?
A natureza sendo então o seu móvel, conforme colocado aqui, né? O seu prazer, né? O apetite que conduz então à busca do bem em Spinoza. Natureza. A natureza, a razão nada exige contra a natureza. Então, a natureza que orienta, que guia, né, as escolhas morais. Luke e Leibniz. Temos aí a questão da manifestação do empirismo. A virtude e a felicidade pública como meio de autobeneficiamento. A virtude e a felicidade pública como meio de autobeneficiamento, ok? Então, dentro desse conceito, vemos que apela-se, né, para aquilo que é prático. Apela-se para aquilo que é prático, aquilo que funciona. Virtude e felicidade pública como meio de autobeneficiamento. Uma vez que elas existirem, elas se realizarem, todos se beneficiarão dela. Então, aquilo que é público, aquilo que beneficia aos homens, beneficia todos de modo coletivo, de modo geral. Então, essa é a busca que interessa a eles. A virtude e o beneficiamento público, tá certo? A virtude e a felicidade pública como auto-beneficiamento, como li aqui. E aí, leio agora acerca de Huntington, ou Huntington. Sentido moral como maior felicidade possível a mais pessoas. Sentido moral como maior felicidade possível a mais pessoas. Então, Huntington olha para essa questão de universalizar, né? Universalizar a felicidade, universalizar a questão moral, e a moral apelando para essa questão da realização da felicidade, e a felicidade sendo olhada numa questão mais geral, mais universalizada. Então, Huntington se expressa dessa maneira. Rumi, tendência pela felicidade do próximo como fundamento da moral móvel. Tendência pela felicidade do próximo como fundamento da moral móvel. E aí vemos aí uma noção de filantrópica, né? Vemos aí uma noção que apela para essa questão de olhar para o outro, né? Essa questão empática, né? Tem essa questão empática muito ligada a essa tendência como colocada por ele. Tendência de felicidade do próximo como fundamento da moral móvel. Então temos aí uma questão empática colocada por Rumi, David Rumi. Agora Kant, que eu já trouxe até uma leitura breve aqui acerca de Kant. O bem e o mal são determinados pela lei moral e não antes dela. O bem e o mal são determinados pela lei moral e não antes dela. Interessante. É como para ele essa questão da lei moral é de fato determinante para essas questões. Então a lei moral está ligada aí à questão dentro de um plano da vida, né? Aquilo que determina as ações da vida, e ela se estabelece, né? Ela na verdade que conduz. O bem moral são determinados pela o bem e o mal são determinados pela lei moral e não antes dela. Então a partir dessa determinação da lei moral é que se dirá algo de bem ou de mal, algo que será estabelecido como útil, né, ou inútil, algo que será prazeroso ou será prejudicial, né, algo que será benéfico ou prejudicial. Então o bem e o mal são determinados pela lei moral e não antes dela. Então será a posteriori, né, estabelecido a posteriori essa questão da lei moral. Helvétius, caminhando já para o final, ok? Helvétius, a moral como física experimental que alimentará a noção utilitarista. A moral como física experimental. Helvétius, de fato, fala de estabelecer, de analisar, de pesquisar a moral como se fosse uma física experimental. Então, de fato, estabelecer, analisar, pesquisar de uma forma ampla, tá certo? Todos esses aspectos da moralidade, como se fosse uma física experimental. E ela alimenta essa questão utilitarista. Essa questão utilitarista, essa questão pragmática, vamos colocar assim, ligada àquilo que se realiza para o plano atual, para o agora, para aquilo que funciona, para aquilo que atende às expectativas. Então, a moral como física experimental que alimentará a noção utilitarista, ok? Helvétius. Bentham, os fatos determinantes no domínio moral são os prazeres e a dor. Os fatos determinantes no domínio moral são o prazer e a dor. Então, está ligado à vida agora, está ligado ao plano prático, está ligado às coisas que acontecem na atualidade, não a um fim
algo que se busca para o futuro, né? Algo que se realizará num plano ideal, mas algo que está constantemente no plano real, algo que está acontecendo aqui e agora, que está influenciando, interferindo na vida, na continuidade histórica. Então é isso que determina, Bentham, os fatos determinantes do domínio moral. Então a moral será posterior, porque elas são determinadas pelo prazer e a dor, que vão construir essa moralidade. Essa moralidade então vai ser resultado, ser resultante disso. E Spencer, ética biológica, a moral como adaptação, a moral como adaptação do homem às condições de vida. Então é uma ética científica até colocada, tá? Que é o homem se adaptando ao meio. Então o homem como fruto, né? O homem também como resultado, o homem como se adaptando às condições que lhe são impostas. Essas condições então vão construir a sua ética. É uma ética biológica. A moral então do homem como adaptação às condições da vida. Então o homem constrói essas adaptações para tornar melhor a sua vida, e a sua moralidade decorre disso. Sua moralidade então vai ser influenciada por isso. Então a sua moralidade não vai determinar a sua ação a partir de objetivos finais, mas ela será determinada a partir das suas condições, as condições oferecidas pelo meio, ok? Então temos aí Spencer. Bertrand Russell, como falei, a ética não contém afirmações verdadeiras ou falsas, mas sim preferências. E aqui inclusive no artigo foi colocado como uma baixa, né? Uma questão um tanto depreciativa dessa análise ética, né? Então eu senti que foi colocado como uma questão depreciativa dessa análise ética, como uma questão de uma análise baixa mesmo, tá certo? A ética não contém afirmações verdadeiras ou falsas. Aí pode embarcar até num relativismo extremo, né? Mas sim preferências. Então é fluida, não tem juízo moral, tá certo? Não tem determinantes, ok? É extremamente relativa. Então, a partir daquilo que se expressa, a partir daquilo que manifesta um determinado ponto de vista. Então, essa ética só vale para ele, né? Essa ética só vale para ele porque ela está muito atrelada àquilo que ele acha, aquilo que ele prefere, aquilo que ele gosta. Não será então válida, não servirá de conselho, não se constituirá numa orientação. É apenas a sua forma de expressão. Então, teríamos aí uma moral muito fluida. Positivismo ético, os juízos éticos expressam tão somente o desejo de quem fala, e esse positivismo ético foi colocado como um resultado, tá certo? Foi colocado aí como uma continuidade dessa visão ética de Bertrand Russell, tá ok? E agora sofre aqui um valor, sofre aqui uma modificação, tá certo? Sofre aqui uma modificação na questão do móvel, né, que eu coloquei, o móvel, não a questão da finalidade, né, do fim, como havia descrito outros autores, mas aqueles que estão buscando o móvel, que é este bem ligado à questão do apetite, ligado à questão do prazer, o bem com o objetivo de apetite, e é substituído, tá certo? Há uma mudança, há uma substituição, como houve também na questão do valor, há essa modificação também de bem para valor aqui na questão do móvel, na questão do bem como apetite. Então o móvel agora em busca dessa questão de valor, e este valor não absoluto. Havia lá a questão do valor como fim, né? O valor como absoluto, e há aqui a questão da busca da moral como o bem, né? Como apetite. Agora o valor como apetite. É a questão do móvel, a busca do valor em vez da busca do bem. Então temos aqui Dewey, representa essa busca do valor, essa questão do valor sendo aplicado à vida na atualidade, aos interesses da atualidade, aos interesses da vida e daquilo que ela precisa para o momento, não para um fim último. Então aqui não mais o bem, mas sim o valor. Veja só, Dewey, abdicar de valores absolutos em busca de valores e garantias, abdicar de valores absolutos em busca de valor e garantias compartilhadas. Garantias compartilhadas, garantidos e compartilhados. Valores garantidos e compartilhados. Então ele expressa que de fato há uma ruptura, há um sentimento até de perda quando você abdica dessas questões absolutas, como se não houvessem, né, bens absolutos
uma finalidade absoluta a se orientar, a se guiar, a buscar, a esperar. Então ele fala que há uma perda, né, de fato um luto, né, por essa abdicação desses valores, desse bem fim, desse bem último e absoluto, mas há um ganho em você substituir isso por um valor não absoluto, mas um valor, né, de plano prático, tá certo? Um valor não absoluto, um valor de plano prático e garantido para ser compartilhado no momento atual. Então ele se afasta dessa noção de bem último, bem final, bem absoluto, bem perfeito, substitui pelo valor, e esse valor também não um valor absoluto, não um valor ideológico, né, um valor ideal, aliás, não um valor metafísico, mas sim um valor objetivo, ok? E um valor para ser buscado como garantia para a vida aqui, e não somente como garantia, como realização no plano prático da vida atual, mas também compartilhado, tá certo? Difundido, um valor que seja compartilhado e que seja vivenciado no plano prático. Então Dewey favorece essa visão da ética que abandona essa questão do absoluto, tá certo? Abandona essa questão do absoluto em função da busca de valores garantidos e compartilhados. Então Dewey representa essa mudança. Tem também dentro da questão da busca do bem como apetite, substituindo bem por valor. E aí foi descrito no artigo a questão da crise da filosofia da ética com os mestres da suspeita. Crise da filosofia da ética com os mestres da suspeita. Olha só, hein? Então, depois de toda essa investigação acerca da questão da ética, esses diferentes posicionamentos, essa ética como fim último, né, como um bem perfeito, ou a ética como um apetite, tá certo? Um bem para se realizar em função da questão do apetite, do desejo, da busca, tá certo? Daquilo que se realiza em plano prático, o abandono dessa questão do absoluto por aquilo que é garantido e compartilhado, como Dewey. Agora surge uma questão de uma crise ligada a esses chamados mestres da suspeita. E aí ele aponta aqui alguns movimentos chamados emotivismo, que a gente vai estudar melhor depois, tá? A gente vai entrar nessa questão. O emotivismo, o divisionismo e a metaética. Emotivismo, divisionismo e metaética. Metaética. Vamos ver esses aspectos aqui de uma forma bastante... vamos estudar de uma forma bastante acurada, aí, com bastante cuidado, a partir desse conteúdo encontrado no livro Filosofia e Cosmovisão Cristã. Ele vai trazer umas análises muito importantes aí dentro dessa questão do emotivismo, divisionismo e metaética. Agora, essa chamada crise da filosofia da ética, ou esses mestres da suspeita, as frases encontradas no artigo foi máscaras da vontade de poder. Máscaras da vontade de poder. Influência aí de Nietzsche. Máscaras da vontade de poder. Influenciado por Nietzsche. Né? Uma das manifestações críticas em relação à filosofia da ética. Tá ok? E aí vimos que ele inverteu essa questão da hierarquia dos valores. E vemos que ele impôs, né, essa questão última da vontade de poder. Então, uma das formas de criticar essa filosofia da ética através da chamada máscara da vontade de poder. Sublimação dos mecanismos pulsionais, Freud, ok? Psicanálise de Freud. Então ele vai também questionar, vai balançar, né, as estruturas aí dessa questão da filosofia ética, vai desestabilizar essa questão da filosofia ética. Sublimações dos mecanismos pulsionais de Freud, ou Freud, né? E temos aí, finalmente, superestruturas das necessidades econômicas, superestruturas das necessidades econômicas, influenciado aí por Marx, ok? Então essas superestruturas, Marx vai questionar, né, esses postulados éticos, dizer que na verdade eles se impõem para manter, né, o estabelecimento, manter o status quo daqueles que estão no poder. Então a igreja e o Estado promovem, né, estas formas de ética, essas formas de moral, como meio de manter aqueles que são explorados, tá? Mantê-los dentro dessa condição e eternizar, vamos colocar assim, né? Garantir com que aqueles que estão no poder não sejam arrancados dele, que não haja uma inversão aí dos quadros da sociedade. Então ele chama essas
essas questões de superestruturas, né? Então são superestruturas impostas há séculos e que mantém cada um dentro da sua camada social. Superestrutura das necessidades econômicas, tá certo? De Marx é também um dos grandes questionadores, né, que provocam a crise da filosofia ética, tá certo? Chamado Mestres das Suspeitas. E agora eu coloquei também como apontamento, fechando aqui essa caminhada histórica ao longo da análise ética, a partir desse artigo encontrado no Dicionário de Filosofia, tá ok? Um acontecimento em 1960. Um acontecimento em 1960 chamado Movimento de Reabilitação da Filosofia Prática. Movimento de Reabilitação da Filosofia Prática. Ele aponta como autores importantes desse movimento Leo Strauss, não sei se estou lendo corretamente, Leo Strauss ou Leo Strauss, e Eric Voegelin. Eu fiz aqui um pequeno resumo, né, para definir essa questão do movimento de reabilitação da filosofia prática. Veja só, necessidade de um saber que não seja apenas descritivo, tá certo? Conforme copiado do artigo, necessidade de um saber que não seja apenas descritivo, inclusive ele critica essa questão cientificista, essa questão cientificista que tem surgido. Então, por trazerem algumas definições científicas e começarem a elaborar algumas provas, né, no âmbito empírico, alguns extrapolam a alçada da sua ciência e começam a acreditar que são capazes de definir tudo acerca da existência a partir da visão de sua ciência. E aí quando surgem alguns excessos que serão então corrigidos por esse movimento de reabilitação da filosofia prática, tá ok? Então temos aí necessidade de um saber que não seja apenas descritivo, cientificista, que não se limite a conhecer fatos, né? E aí vão acumulando e empilhando fatos, né? Como se isso fosse a comprovação final da realidade ou da supremacia da sua ideologia, ou empilhando fatos. Por exemplo, essa análise da superestrutura de Marx, ele faz uma análise chamada materialismo histórico. Tá, okay? Esse materialismo histórico vai questionar toda essa narrativa histórica a partir das tradições, a partir da religião, a partir dos livros sagrados, vai questionar tudo isso e empilhar dados e tentar então enxergar em tudo isso superestruturas que se impõem, tentando manter cada um dentro da sua classe social, tá certo? Eternizar então cada um no seu posto. E quando olhamos para esse tipo de posicionamento, vemos uma certa posição descritiva, uma certa questão de empilhar fatos e tentar, por meio desses fatos, né, se autopromover, colocar o seu posicionamento, a sua visão de mundo como de fato a definitiva. Então esse tipo de movimento da reabilitação da filosofia prática vai se posicionar até enfrentando, né, até contradizendo esse tipo de crítica que foi levantada contra a filosofia ética, a filosofia da ética, na verdade. Veja, as leis constantes que os regulam. Então, veja só, que não se limite a conhecer fatos e a estabelecer no máximo as leis constantes que os regulam, mas tenha condições de indicar também valores, Então a filosofia que foi acuada, né, dessa forma de expressão, de indicar valores, né, de se posicionar, de ser objetiva em relação a isso, foi acuada por esse movimento das máscaras da vontade de poder, sublimação dos mecanismos funcionais e superestrutura das necessidades econômicas. Isso vai ser então contra-atacado, contra-argumentado, né, trazendo novamente a filosofia para esta autoridade, dando ela a liberdade de se posicionar, tá certo? E de indicar então valores. Mas tenha condições de indicar também valores, de julgar a realidade, existente em termos de bem e de mal, de justo e de injusto. E o texto que eu peguei, que eu fiz a cópia, né, do artigo do Dicionário de Filosofia, ele aponta como autor Ebert, um livro dele de 1993, página 163, Ebert, tá ok? Então, com essa leitura, movimento da reabilitação da filosofia prática e esse posicionamento, né, que é novamente atribuído à filosofia, eu encerro aqui esta aula, bastante longa, porque é uma aula introdutória, tá certo? Conteúdos que eu trouxe
tanto de Champlin, quanto aqui da Dicionário de Filosofia, e depois partiremos aí para uma análise da nossa apostila de ética cristã, falando diretamente acerca de ética cristã. Eu agradeço pela sua paciência, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Curte o vídeo, compartilhe e continua conosco em nome do Senhor Jesus.